Gente, bom dia então, vamos lá. Tá todo mundo vendo o slide aí na tela? Sim. Então tá, olha só. Prazer estar novamente com vocês, tá? Novamente, essa aula está sendo gravada e essa aula ela vai ficar disposta no YouTube. Alguém teve dificuldade? Alguém conseguiu acessar as duas aulas que a gente colocou lá? Eu Consegui. acessei as duas. Tá ótimo, beleza. Então essa aqui também vai ficar disponível no final, tá? Então, olha só, funções do enfermeiro do trabalho. A gente já falou isso em sala de aula, só quero só formalizar. Então, assim, ó, promoção da saúde, vocês já estão cansados de saber. Interessante, o primeiro curso de especialização aqui no Brasil da saúde do trabalhador, né, no caso, o enfermeiro do trabalho, foi em 1974. Relembrando, essas datas não vão ser importantes nas nossas avaliações. Isso é só para contextualizar o momento, quando isso passou a ser uma preocupação, uma utilidade é, vista pelos profissionais de saúde, a importância, tá? Só para contextualizar o tempo, né? Vocês viram que problema com o trabalho sempre existiu, mas meio que demora até para se ter uma atitude preventiva, uma atitude de forma a minimizar qualquer problema com o trabalho, tá? Então, ó, inicialmente era uma situação mais de o quê? Atendimento primário não, secundário, aquele atendimento de reparação do dano, de prestar assistência, você falava em primeiros socorros, aqui a gente não vê uma atividade de vigilância em saúde do trabalhador, de antecipação dos riscos, de promoção da saúde, tá? Então isso era o perfil inicial. Quais seriam as competências para um profissional de saúde, um enfermeiro, trabalhar, atuar na saúde do trabalhador? Atuar nessa forma preventiva. Conhecimento sobre a empresa, tá? Incluindo o que? A atividade principal, processos de trabalho, os EPIs, qual é o tipo de produto manuseado pelos trabalhadores, conhecer o ambiente em resumo. Olha só que interessante aqui, ó. Por que seria importante saber o número de empregados, proporção entre homens e mulheres? Porque cada um vai ter a sua peculiaridade, né? Mulheres, dependendo do caso, se você tiver, exemplo, risco físico, algum tipo de radiação ionizante, tem que estar claro essa questão de prevenção, de se a mulher tiver suspeita de gravidez, para ela informar o serviço de saúde devido aos efeitos, né? Os efeitos embrionários aí da radiação. Quando a gente chegar na segunda parte, a gente estudar algumas doenças, a gente vai falar dos efeitos da radiação, principalmente com relação às células somáticas aí, as células divisoras que se dividem muito, né? Mitose, meiose, age muito nessas células que têm uma alta capacidade de se dividir, né? Então, está incluindo aí células do embrião, as células germinativas, tá? É importante. Atuação dos níveis de promoção pode ser primária, né? Pode ser não. Eu até digo que hoje isso é a competência primordial. É você fazer a atenção primária, preventiva, aqui, ó, vacina, ensino, orientação, tudo isso parece assim, engraçado. As pessoas não costumam dar muito valor para a atividade preventiva, mas se você parar para pensar, se você analisar, ela é muito melhor, porque você evita até chegar a um quadro de injúria, de doença, de lesão, evita gastos financeiros aí excessivos, porque o tratamento é muito mais caro. Só que as pessoas parecem, né? A gente, de uma forma geral, tudo, né? A gente não dá muita ênfase para a proteção, para a prevenção, né? A gente às vezes espera, eu estou bem agora, né? Será que aqui todo mundo faz uma vez ao ano um check-up, né? Deixa eu ver como é que está a minha taxa de colesterol, de triglicerídeos. Você pratica alongamento, atividade física, não está sentindo dor, você vai levando. Aí você vai começar a procurar o serviço de saúde quando já está com problema. Prevenção secundária,
Aí aqui a gente tem já uma situação que quando falha a atenção primária, você tem aí, ó, pronto atendimento, você tem a assistência, a prestação de primeiros socorros, aqui, ó, primeiros socorros, você tem realização de exames, né? Então aqui, visita aos locais de trabalho, isso aqui até meio que poderia estar mais também numa atividade primária, né? Na prevenção primária, porque ainda que não haja nada, mas é sempre bom periodicamente ir aos locais de trabalho, verificar como é que está sendo a atividade dos trabalhadores, se há alguma coisa que pode ser transformada, se há algum risco que pode ser minimizado, tratado melhor. Então, vocês estão vendo que parece que assim, o enfermeiro do trabalho não faz nada. Não, ele não faz nada se ele ficar lá passivo, esperando algum acidente de trabalho, alguém se lesionar para ele prestar os primeiros socorros. Não é isso. Você tem que trabalhar com estatísticas, com dados epidemiológicos. A vigilância epidemiológica é fazer o levantamento. Quais são os acidentes de trabalho? Aonde? Quais são os setores? Né? Então, acho que para facilitar até a, a cabeça aí de vocês, sempre imaginem um hospital, né? Um hospital, porque tem serviço de saúde do trabalhador nos hospitais. Um hospital, ele tem ali, né, vários setores, vários profissionais, claro, 60% são equipe de enfermagem, e aí você tem aí, por que alguns setores ocorrem mais acidentes pérfuro-cortantes? Por que outros setores quase não tem problema? E por que determinado profissional se acidenta mais? Olha, eu vejo muitos médicos do centro cirúrgico que estão perfurando o dedo, aí, mão, tendo... o procedimento que isso está acontecendo? É na hora... É no momento que vai fazer a sutura. Não, é no momento que vai fazer o descarte do material pérfuro cortante. Material pérfuro cortante é tudo que corta. Uma seringa, uma ampola, tá? Mas geralmente são as agulhas, que você tem aí acidentes quando a pessoa vai jogar fora, vai descartar. Às vezes descarta errado, em vez de ir para o descarpac, para aquele recipiente adequado, o correto, a pessoa às vezes esquece. É muito fácil a gente imaginar agora, mas isso são erros assim primários, pô, são erros que a pessoa pô, não dá para acontecer, dá sim. Contextualiza num plantão pesado, num plantão noturno, às vezes a pessoa está trabalhando em 2 empregos, vai chegar um momento de um cansaço, de uma estafa, isso favorece, isso aumenta aí a probabilidade de acidente, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem Por alguma enquanto, coisa. estou tranquilo. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, tá? Se de repente eu estiver falando e vocês tiverem perguntas, pessoal, e, por exemplo, estou falando e não abre espaço, né, para você tirar dúvida, é só tu colocar lá no chat. De vez em quando eu vou dar uma olhada lá, tá? E a parte terciária seria a reabilitação, importante também. Imagina o trabalhador teve um acidente, teve uma queda grave, teve uma lesão de coluna, de lombar, e ficou um tempo afastado, e aí ele está retornando ao trabalho. Como é que deve ser feita a situação? Como é que deve ser? Será que ele trabalha da mesma forma? Não, às vezes, né? Geralmente existem restrições no trabalho. Então, essa fase de reabilitação é a fase onde tem que ter um acompanhamento desse trabalhador para ele se readaptar, ele se curar, para aí sim, quem sabe, ele consolidando lesões, desaparecendo ali os problemas do organismo dele, ele possa voltar a trabalhar. Então, se o cara trabalhava com manuseio de cargas, de pegar peso, né? De repente ele não pode. Então, comum, você tem um colega de trabalho, pegava peso contigo no CTI, voltou a trabalhar, de repente vai ter que transferir essa pessoa de setor, já que ela não pode mais se expor. Professor, mas isso é injusto. Não, é injusto. A gente não pode, o profissional de saúde do trabalhador, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, ele é o responsável técnico. Ele, qualquer agravo ali,
vai ser imputada a culpa. Quem é o profissional? Quem é o médico do trabalho que liberou? Cadê o enfermeiro do trabalho que não fez o acompanhamento desse trabalhador? Por que ele teve um agravamento? Diferente que, se você dá uma recomendação, olha, esse enfermeiro aqui, ele está restrito em manuseio de carga, transporte de pacientes, não pode, tá? E geralmente acontece isso. Às vezes os supervisores ou algum setor, o trabalhador acaba se expondo. Tudo que eu estou falando aqui é muito bonito, a gente sabe como é que é, mas na prática às vezes é muito difícil. Então tem que ter muito bom senso. Não é só um médico do trabalho falar. Às vezes eu dependo da colaboração do gestor, da direção, da gerência. Então, tem que estar sempre claro que os problemas ocorridos na área do trabalho é culpa do empregador. Isso aí eu já falei também. Vocês lembram? Acho que eu comentei em sala de aula. Eu forneço um EPI, um equipamento de proteção individual. O trabalhador se nega a usar, tá? Não, mas eu forneci, eu treinei, ele assinou, ele está consciente da necessidade, da obrigatoriedade do uso. Ele não usou porque ele não quis. Isso não cabe, isso não é justificativa. A empresa vai ser responsabilizada, tá? Então, aqui, olha só, o que a gente tem de atividade terciária? Tem a questão da reabilitação, consultas de enfermagem para reintegrar a parte física, mental, social do trabalhador. Isso aqui é muito lento, assim, é muito lindo, né? Parte mental, assim, principalmente os transtornos mentais, eles são vistos com muito preconceito, as pessoas não entendem, né? Tem gente que está trabalhando agora, tá com essa questão aí, está abalada emocionalmente, né? Não, tem que produzir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, vocês, vou dar um exemplo nosso aqui, né? Vocês estão sendo muito flexíveis, estão se adaptando. Tem gente que não tem, né? Teve um aluno que colocou aqui, pô, eu estou na rua, o meu sinal pode cair. Olha só que complicação. A pessoa quer assistir a aula, mas tem, às vezes, uma restrição, um problema com a conexão. Não é todo mundo que, às vezes, tem um quarto, uma sala para sentar, para poder dar aula. Eu mesmo é que você já viu as invasões, né? Meu filho sobe, papai, no meio, olha só, estou trabalhando. Então, assim, é um momento de consideração de ambos os lados, né? Então, assim, eu conto muito com a maturidade de vocês, com esforço, e vocês também estão pacientes aí no fato de, pô, eu sempre dei aula presencial, então agora aqui a gente tem que ter um novo perfil, sabe? Mas aí você tem que encarar como? Tem que encarar, cada pessoa encara de uma forma, né? É importante a gente estar com a cabeça firme para encarar, não como desafio, mas mais uma oportunidade de aprender, de mudar. Então, assim, isso é a parte mental. Agora, tem gente, porra, não consigo, não sei, não tá indo, começa a se estressar. Descarga adrenérgica, né? As catecolaminas aí, olha a farmacologia. Parece bobo? Não. Cada pessoa vai reagir de um jeito, a intensidade. Então, isso se aplica aqui. Quis fazer essa analogia com essa forma nova. Eu acho que vocês estão com saudade das aulas presenciais, mas já pensou se isso aqui durar mais uns 3 meses? Como é que fica? Tá? Vou abrir espaço. Alguém tem pergunta para fazer? Comentário? Não, né? Já vi que no chat não tem nada. É muito engraçado. Às vezes eu estou falando aqui, eu ainda também, né, o rosto de vocês ficava, tinha um layout aqui que estava aparecendo todo mundo. Agora eu não consigo ver. Mas parece até assim, né? Será que eu estou sendo ouvido? Será que tem alguém assistindo a aula? É muito engraçado isso, né? Mas vamos lá. As A gente está aqui, atribuições. professor, estamos Tá, ouvindo. Estamos beleza. aqui. Obrigado. Eu sinto falta de vocês, pô. Sinto falta. É muito melhor Daqui a assim, pouco ó. essa já passa. Tomara. Olha só, as atribuições do técnico de enfermagem do trabalho. Deixa eu ver se eu coloquei a do enfermeiro. Mas eu coloquei as atribuições do técnico de enfermagem, mas elas são praticamente similares às do enfermeiro, tá? Depois é só ler isso aqui, tá bom?
preparar um ambiente de trabalho e tal. Vocês estão vendo que tem algumas coisas mais, assim, mais elementares, né? Olha, verificar material, equipamento. Se você está numa empresa onde você tem aí uma maleta para parada cardiorrespiratória, ver a validade, se o material está completo ali, se tem luva, tem garrote, tem ampola de medicamento. Então, assim, cada caso vai ter um tipo de check-up, né? Não, de cheque, né? De lista de conferência. Tem locais que tem desfibrilador automático, interessante, você não precisa fazer nada. Então, é isso aí. E as funções, isso aqui eu falei em sala de aula, eu acho. Então, eu vou passar mais rápido. Função assistencial, administrativa, função de educação e treinamento e função de pesquisa. Esquece essa função de integração aqui, que seria essa integração, é mais assim, o enfermeiro é importante, é uma competência apreciável ele se integrar, por exemplo, a entidades de classe como a Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho, a ABEM, né, a Associação Brasileira de Enfermagem, tá sempre procurando se desenvolver, acompanhar as mudanças técnicas, né, as mudanças na área de especialização dele, tá bom? Aí aqui eu já falei em sala, gente, eu vou cortar porque eu quero para o outro conteúdo. O outro conteúdo ele é indispensável que eu passei para vocês, tá? Espera aí. Vamos lá. Share aqui. Vocês vão ver agora aqui, eu passei esse conteúdo das NRs. Eu vou fazer a pergunta ao contrário. Alguém não viu o conteúdo que eu passei? Alguém não conseguiu ler? Tranquilo, gente. Fala aí para mim. Eu li uma parte, só que não cheguei a terminar. É muita coisa, sim, verdade. Eu li também. Tá. Então, vamos lá, então. Aqui, por mais que eu já tenha passado isso, mas eu acho muito importante a gente ter esse momento, assim, passei o material, mas eu quero comentar o próprio material. E aí aí eu vou te pedir para você ler, tá? Você lê. Mas a prova e tal, mas ler que isso é como se fosse uma base, tá? Deixa eu ver que tem um negócio no chat aqui. Chat, não li tudo, Thalita, beleza. Então, olha só. Vocês vão ver que esse material, eu fiz um resumo das NRs principais aqui para a gente. A gente não vai saber todas, estudar todas. Então, assim, NR4, a gente falou bastante a questão aqui, se liga nisso aqui, questão do grau de risco, você não pode esquecer. Aí tem essa NR1, coloquei aqui, mas vocês... Isso aqui não vou cobrar na prova, mas assim, é só um conceito geral, o que são as NRs, né? Diz o que é empregador, o que é empregado, aonde se aplicam essas NRs, será que se aplica num quartel lá, nas Forças Armadas? Será que... Então, vocês vão ver que não, só num ambiente onde tem empregado seletista, pessoas com a carteira assinada. Então, se você é um terceirizado, então você presta serviço de forma eventual, tipo trabalhador avulso, essas coisas assim, você tem algumas diferenças, tá? Você tem algumas diferenças aí. Só o trabalhador que é seletista, significa carteira assinada, é que vai ser agraciado com essas NRs aí, tá bom? Eu vou falar só da NR5 rapidamente aqui, só não, né? Vou falar de várias aqui, vou comentar sobre o material. Alguém já ouviu falar na CIPA? CIPA, alguém já ouviu falar? Ou bota no chat. Não conheço. Então, Também não conheço não, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. isso. As pessoas que já trabalham, talvez, fica mais fácil para elas. Então, olha só. Quando eu falo do SESMIT, eu estou falando de pessoas que são especialistas, pessoas que se prepararam, que estudaram essa questão de saúde, de prevenção. Agora, seria muito pouco, né,
Estava vendo ontem a televisão, aí vi um comercial, né? Uma empresa que trabalha com a questão de carnes bovinas aí para consumo, ela chama-se Marfrig. Ah, tem 30 mil colaboradores, 30 mil funcionários. Já pensou um SESMIT para 30 mil funcionários? Gigante, né? Para a gente saber quantos que tem, a gente teria que ir lá no quadro 2 da NR4. Lá tem o dimensionamento do SESMIT. Ah, sei lá, 4 enfermeiros do trabalho, 10 médicos do trabalho. Então, beleza. Esse pessoal profissional, eles são especialistas. Mas seria muito pouco, pessoal. Você tem que ter mais apoio. Então, a CIPA é um conjunto de pessoas que são trabalhadores ali daquela empresa, tá? São empregados. Quando eu falo empregado, eu falo que é seletista, tá? Empregado é aquele que presta serviço de forma constante, habitual, carteira assinada, é isso. Porque às vezes a pessoa, eu sou terceirizado, eu sou contratado, mas tem a relação de emprego. No fundo, ele é empregado. Existe um monte de problemas aí, não cabe a gente discutir aqui, mas só para vocês entenderem. Igual teve a lei em 2015 dos empregados domésticos. É diarista. Pô, mas peraí, vai todo dia, tem subordinação, tem um monte de características aí que, na verdade, no fundo, essa pessoa não é empregada avulso, não é autônoma, não. Essa pessoa tem uma relação de emprego, ela é empregada, então teria que ganhar todos os benefícios. Então, isso é muito complicado. Então, vamos lá, voltando. Então, os empregados, eles vai haver um grupo de pessoas que são, né, dos diversos setores. Eu vou colocar uma analogia novamente de um hospital. Então, pega uma pessoa da cozinha, uma copeira, uma recepcionista, um médico de qualquer setor, um enfermeiro lá da urgência, o porteiro. Eu pego um conjunto de pessoas e eles vão formar uma comissão, um grupo onde eles vão atuar juntamente com o SESMIT, tá? De forma a aumentar, a ampliar os poderes do SESMIT com relação à prevenção, tá? Prevenção de doenças, de acidentes. Então, você tem essas pessoas, elas vão estar responsáveis por estar, entre aspas, tá? Fiscalizando aí. Olha, realmente, eu vi lá no CTI, está tendo muito acidente perfurocortante. Passar essas informações para o SESMIT. E como é que funciona a CIPA? A CIPA, ela tem essa qualidade aí, eu não acho muito boa, né? Suponha que eu sou o empregador, tá? Eu sou o dono, sou o patrão. Já pensou? Todo dia vir aqui, ó, tem que comprar uma luva da boa aí, ó, R$ 100 o par, que tá furando à toa. Tem que comprar esse capacete aqui, ó, tem que comprar esse óculos aqui, ó, tem que fazer uma mudança, tem que comprar uma outra máquina de 5 milhões aí, que é aquela que já está lá no campo, ela faz muito barulho, e a gente viu aqui uma pesquisa que tem essa nova aqui de 5 milhões aqui, que ela é mais apropriada. Cara, é uma função bem complicada. Vocês concordam? Já pensou? O representante também fica numa missão um pouco difícil. Pessoas que não têm uma inteligência emocional, elas podem levar para o lado pessoal. Concorda comigo? Exemplo, vocês estão com algum problema comigo. Falei alguma coisa aí que desagradou e tal, vocês estão revoltados. Querem reclamar, mas aí vocês têm uma pessoa eleita para fazer essa ponte, para representar a turma. Se eu for uma pessoa doida, e tem muito professor doido, né? Existe aluno doido também. Mas tem uns professores que, cara, eu não sei. Vai chegar, né? Olha, professor, a turma está chateada, que não sei o que, não sei o quê. E veja eu entender a situação, analisar de forma fria, de forma racional, eu vou ficar com raiva do aluno que veio falar comigo. Agora eu vou prejudicar, vou fazer uma prova monstro. Cara, é difícil, né? Então, assim, esse representante, ele fica numa posição muito difícil. É a mesma coisa o pessoal aí que atua na prevenção dos trabalhadores. Fica numa posição difícil. Entendeu? Vou fazer uma analogia perigosíssima aqui, hein? Fazer uma analogia muito perigosa, sem nenhum cunho político, mas só tentando fazer uma comparação.
Suponha que eu sou o profissional, o ministro ligado à parte de economia, de alguma coisa assim no Brasil, e aí a gente está escutando que tem que fazer, tem que ficar em casa, e essa coisa toda, e eu estou vendo os índices de desemprego aumentarem, essa coisa toda, aí eu falo assim, olha só, a gente tem que voltar a trabalhar, porque senão a gente vai quebrar, tá? Então, assim, as pessoas vão levar mal, né? Pô, esse cara é um desumano, esse cara, né? Hoje é dia 28 de abril, né? Nosso presidente, né? Achei muito engraçado ele falar. Isso vai ficar Hoje é dia gravado, né? 29. Ah, 29, então, ontem. Achei engraçado, né? O pessoal, aqui o número de mortos no país já passou, sei lá, já passou a China. O que eu posso fazer? Eu sou o Messias, mas eu não tenho como. Né? Tipo assim, é o tipo de resposta difícil, difícil. Mas eu tentando compreender, eu acho que ele ficou impaciente com o repórter, porque a pergunta já é provocativa, já parece, a pessoa já quer tirar ali aquela, né, no caso, por exemplo, o presidente do sério, né, já pergunta num tom provocativo. Só que ele não tem inteligência emocional de ficar calmo, de responder de forma correta. De fato, o que a gente vai fazer? Mas não é assim, não é? Do jeito que ele falou, mostra o que é uma insensibilidade. Porra, e não é assim. Cara, uma morte é indiscutivelmente importante, tem que ser colocado em questão. O que ele poderia falar olha só, isso faz parte, a gente vai fazer o máximo possível, que a gente não pode deixar que a vida fique em segundo plano, nunca. Mas eu tenho que também dar um jeito de equilibrar a situação, porque aí as pessoas que estão vivas, que estão vivendo, daqui a pouco elas vão morrer de outras coisas também. É o efeito secundário. Então, assim, falta ele. Estou falando de ser político, de falar bonitinho, falar certo, não, mas saber usar as palavras, entendeu? Então, a CIPA é um conjunto de pessoas que vai ter essa missão aí desagradável, às vezes, de levar para o empregador reivindicações, custos. E, para isso, para ele não ficar marcado, essa volta toda para te falar isso, para ele não ficar marcado, a lei colocou o seguinte, resolveu proteger esses cipeiros, né? Cipeiros, né? Quem é que faz parte da CIPA, o pessoal chama de cipeiro. E aí, como é que protege? Protege dando uma estabilidade de emprego, tá? Pô, não entendi, professor. Vamos lá. Você agora tem uma empresa aí. Você está com uma empresa aí, ó. Tá fechado e tudo. Você tem uma empregada, né? Mulher. Ela está grávida. O que acontece? Tu já está cheio de dívida e tudo. Ela está grávida, ela não vai poder trabalhar. Tu vai ter que colocar uma outra pessoa para repor. Tu vai ficar nervoso, não vai? Cara, mais dívidas, mais dívidas. Vou ter que contratar outra pessoa, já estou devendo e ainda eu vou mandar essa pessoa embora. Se essa pessoa não tivesse proteção, se a gestante não tivesse proteção, muitos empregadores eles iam o quê? Demitir a gestante. Então, para não acontecer isso, ela merece uma proteção. E a proteção está em lei. O que é? Dá uma bala pra mim? Dá para tu sair daqui. Tá bom, então tchau. Falei hoje, né, das interferências, tá vendo como é que é? Já pedi, já conversei. Eu podia ter dado pause na gravação, né? Mas quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe também. Então, vamos lá. Aí, gente, a gestante seria mandada embora. Isso é um absurdo. Porque está tratando o trabalhador como uma mera máquina. Já que vai ficar afastado, eu vou mandar embora. A CIPA também tem que ter essa proteção. Por quê? Esse cara só fica me sufocando, me pedindo um monte de coisa. Então, eu vou mandar essa pessoa embora. Então, para isso não acontecer, quem faz parte da CIPA tem estabilidade. Professor, tu está falando então que, assim, exemplo, eu trabalho nas lojas americanas ou trabalho no Hospital Santa Teresa. Se eu fizer parte da CIPA, eu não vou ser mandado embora? Te respondo que não, você não vai ser mandado embora, porque você faz parte da CIPA.
Beleza? Mas tenho mais comentários aí. Não é tão fácil assim. Você não vai ser mandado embora de forma assim arbitrária, né? A gente chama assim, sem justa causa. Porque você pode ter o seu contrato de trabalho interrompido a qualquer momento, tá? Pode ser, olha só, o hospital aqui está com a taxa de ocupação muito baixa, eu vou ter que reduzir o quadro de funcionários. Pode mandar embora? Pode, entendeu? Pode mandar embora que não gostou da tua... Olha só, até é meio crítico isso, né? Posso mandar embora que eu não gostei do teu tom de voz? Fala muito alto, muito quizumbeiro. Posso mandar embora? Posso. Não tem nenhum problema nisso. Porque o empregador pode fazer o que ele quiser, desde que não seja crime, né? Que não seja uma situação de preconceito e tal. Mas ele pode mandar embora que ele te achou, por exemplo, pô, tu demora muito para entender as ordens, para executar a técnica, trabalha direito. Pode mandar embora. Agora, se você fizer parte da CIPA, se você tiver a voz chata e tal, vai continuar trabalhando. Agora, se você cometer uma falta grave, aí tu pode fazer parte da CIPA de qualquer coisa. Aí não, aí tu vai ser mandado embora sempre. Não existe estabilidade para falta grave. O que é falta grave? É aquela situação quando a gente chama que a pessoa foi demitida com justa causa, tá? Vai tomar uma justa causa. O que é justa causa? Com certeza, né? Você brigou no ambiente de trabalho, você foi insubordinado, você cometeu algum crime no local de trabalho, furtou alguma coisa, roubou. Uma série... Existe um rol, que a gente chama que é rol taxativo, que são somente aquelas situações que a pessoa é mandada embora e perde vários, assim, perde direitos, né? Pode sacar fundo de garantia, aquela coisa. Não, é uma penalidade, porque você fez uma besteira muito grande. Então, o trabalhador da CIPA, ele pode ser mandado embora por justa causa, tá? Mesmo que ele seja da CIPA, tenha estabilidade, mas por justa causa é diferente, tá bom? Alguma pergunta aí? Deixa eu ver o chat. Não, tá tranquilo. Ok, nenhuma pergunta. Mais um detalhe que eu quero falar sobre a CIPA. A CIPA, ela tem uma divisão, tá, gente? Existe assim, ó, a CIPA, mas quantos que tem na CIPA, professor? É 100 funcionários? É 50? É 20? Dentro dessa NR5, existe uma tabela dizendo, tem quantos funcionários? Qual é o grau de risco? Então tem que ter 10 pessoas da CIPA, tem que ter 20 pessoas da CIPA. É parecido com aquele quadro do SESMIT. Aqui, ó. A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5. Então, é só isso que eu quero que vocês saibam, que existe essa diferença. O número de pessoas da CIPA vai variar. Agora, o que tem que saber? O que vai cair na prova? Eu nem lembro se isso vai cair na prova. Eu já fiz a prova. Não sei se eu coloquei essa questão. Mas o que você tem que saber? Importantíssimo. A CIPA, ela tem uma composição que a gente chama paritária. O que é paritária? Partes, né? Metade dos trabalhadores vão ser representantes do empregador, tá? E a outra metade serão representantes dos empregados, tá? Vou repetir. Exemplo, uma CIPA com 20, tá lá determinado na lei, que aquela empresa X tem que ter 20 pessoas na CIPA. Vai ser sempre um número par. Por quê? Metade, então, 10 vão ser escolhidos, vão ser representantes do empregado. Eu vou escolher, quero A, B, C, né? 10. E os outros 10 vão ser representantes... falei besteira, desculpa. 10 vão ser escolhidos pelo empregador, tá? É o empregador, é o dono da empresa que vai escolher. Eu quero esses 10 aqui, vai ficar lá na CIPA. E a outra metade, os outros 10, vão ser representantes dos empregados. Aí, como é que esses representantes, como é que é feita a escolha? A escolha, ela é feita através de votação, tá? Então, todo ano existe um processo onde qualquer trabalhador pode se candidatar e, exemplo, 200 funcionários, os 200 podem se candidatar. Os 10 mais bem colocados, né, os 10
melhores votados, eles vão fazer parte da CIPA. E eles vão entrar o quê? Como representantes dos empregados. Tudo bem? Isso tem que ficar muito claro. Os representantes dos empregados, eles são estáveis. Essa estabilidade que eu acabei de explicar só se aplica aos representantes dos empregados, aqueles que foram votados. Isso tem que ficar muito claro. Ué, então aqueles que foram escolhidos, quando eu falo esse termo de escolha, eu estou me referindo aos representantes do empregador, do patrão. Eles foram meramente escolhidos, então eles não têm estabilidade. Pô, professor, sacanagem. Pois é, mas não acho sacanagem, não. Senão ia escolher quem é que ia ter estabilidade. Então, é mais justo isso. Vai ter estabilidade os representantes dos empregados, entre parênteses, os votados, né? Os melhores eleitos. E aí você tem o seguinte, você tem dois termos aí. Desses 20 que eu estou dando de exemplo, podiam ser 10 pessoas, 5 e 5. 5 do empregador e 5 dos empregados, né? Os 5 votados. Se a CIPA, numa empresa, tem a necessidade de ter 10 pessoas na CIPA, eu vou ter, então, 10 titulares e eu vou ter que ter pessoas reservas aí. Mas só que eu não vou chamar de reserva, eu vou chamar de suplente. O número de suplentes é igual ao número de titulares. Então, na minha empresa, eu sou dono da empresa X. Pelo quadro lá da NR5, eu tenho que ter 30 pessoas na CIPA. Então, eu vou ter 30 titulares. Quantos suplentes eu vou precisar ter? 30. Desses 30 titulares, dos 30 titulares, metade foi escolhido pelo empregador, pelo patrão, e a outra metade, os outros 15, foram os mais votados. Tá? E a mesma ordem vai obedecer com os suplentes. Por que tem que ter suplente, professor? Porque se a pessoa, por exemplo, faltar mais que 4 reuniões, a CIPA é uma situação muito importante. Tem fiscalização do Ministério do Trabalho, tem que ter uma reunião mensal, que a gente chama de uma reunião ordinária. Se acontecer um acidente de trabalho, tem que ser feita uma reunião extraordinária. Tem uma série de preceitos que tem que ser seguidos aí. Então, se a pessoa falhar em alguma coisa daquela ali, pode sair. Ela pode sair da CIPA e aí vai entrar um suplente. Tá? Então, eu já falei das características da CIPA. Ela é paritária, né? Metade escolhido pelo empregador e metade votado pelos empregados. Tem os suplentes e tem os titulares. Deixa eu trocar, né? Tem primeiro os titulares, que são os mais votados, e aí abaixo deles vem os suplentes, em igual número. E a última, falei da estabilidade, né? Apenas 2 eleitos, ou seja, representantes dos empregados. E, para finalizar, quanto tempo dura essa estabilidade? Dura aquele ano inteiro, que todo ano muda a CIPA, tá? A gente está em 2020. Em 2019, dezembro, voltamos um pouco no tempo, em 2019, dezembro de 2019, houve todo esse processo de eleição e tudo. Chegou em janeiro, o pessoal faz um curso de 20 horas, os votados e os escolhidos, e eles vão ficar 2020 inteiro estáveis. Até chegar a dezembro, e ter um novo processo de eleição. Professor, o cara que participou em 2019 ficou 2020 inteiro, ele pode ficar no ano seguinte também? Pode. Então, quando chegar em dezembro, o cara é da CIPA, o cara foi votado. Ele quer participar do processo de novo? Pode participar. Então, em dezembro desse ano 2020, ele se inscreve no processo de eleição dos membros da CIPA. Se ele ganhar, vai ficar 2021 estável também. Aí tu vai pensar assim, porra, que beleza, vai chegar em dezembro de 2021, vou me inscrever também. Pode? Não pode concorrer a mais de 2, tá? Só pode ser 2 seguidos. Porra, mas pode pular o ano? Aí pode. Mas seguidos, somente 2 mandatos seguidos, tá? 2 mandatos seguidos. Professor, vamos fazer o seguinte, então. O cara entrou em dezembro de 2019, aí ganhou o processo, vai ficar 2020 inteiro. Beleza.
Porra, ele não. Aí ele se inscreveu porque quem é que não quer ser da CIPA? Além de ser uma função interessante, porque não tem essa também. Eu acho interessante, sim. Tu ainda tem, assim, uma certa tranquilidade, né? Tu não pode ser mandado embora. Eu acho uma boa. Inclusive, gente, entre aspas aqui, tá? Tem muita gente, como o nosso Brasil é muito difícil de desemprego, as pessoas querem entrar para a CIPA, no fundo, né? O coração é para não ser mandado embora. É muito triste. Não é a vontade de se empenhar, de ter essa vertente de prevenção. Não, a pessoa não quer ser mandada embora. No fundo é isso. Tá? Isso não é questão de crítica. É uma situação que é tão difícil, a questão do emprego, que as pessoas estão fazendo tudo para se continuar, né, para se manter no trabalho. Aí, chegou em dezembro, não conseguiu, vai acontecer o seguinte, vai sair, né? Vai ter que sair. Então, dezembro desse ano não conseguiu ser reeleito, vai chegar no ano que vem, 2021, está fora da CIPA. Ah, professor, que pena. Não, mas ele continua estável, porque senão o cara ia ser perseguido também, né? Tá vendo como é que tudo tem uma lógica? Se ele ficasse estável só durante o ano dele da CIPA, o empregador, porra, vou demitir esse chato assim que chegar janeiro, que ele não conseguiu, eu já vou mandar ele embora. Não. Então, a pessoa fica estável durante o ano do mandato e no ano seguinte também inteiro, mesmo que esteja fora da CIPA, tá? Então, em resumo, quanto tempo de estabilidade? 2 anos, tá? Se a pessoa for reeleita, primeiro mandato, foi reeleito, segundo mandato, 2 anos já estável, aí tem que sair, né? Só pode ficar 2 anos seguidos que eu falei. Quando sai, 1 ano estável. Então, o total fica 3 anos estáveis, tá bom? Vou abrir espaço para pergunta. Não tem mais nada para falar da CIPA. Alguém quer perguntar? Não, Sim, prof. não? E o sino tá falando? Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Nada, nada? Não, prof. Então, vamos em frente. Vamos em frente, então. Espero que vocês estejam gostando desse assunto maravilhoso. NR6 fala dos EPIs, eu acho que não preciso, isso aqui está bem fácil, tá? O que eu quero dizer é o seguinte aqui, ó, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI. Coronavírus, tem máscara, tu tem que levar máscara de casa? Porra, claro que não, né? Tem que ser fornecido, tá bom? E assim, não é qualquer EPI feito no fundo de quintal, não, aqui, ó, tem que ter o certificado de aprovação, beleza? Agora eu quero falar disso aqui para a gente acabar. Tá vendo? Tem muita coisa. Vocês têm que ler o material, por favor, tá? Leiam o material. Engraçado, eu queria falar aqui uns 40 minutos, porra, já é meio-dia, cara. Passa muito rápido. Isso é estranho, cara. Estranho. Vou falar dessa NR7 aqui, ó. Não posso deixar de falar dela, porque tem questão na prova que eu coloquei aí pra gente resolver. O que você tem que saber de NR7? Eu quero só que você lembre o seguinte. Por favor, o que a gente falou na semana passada? A gente não falou da questão lá dos riscos ambientais, a gente não falou das avaliações, né? Ó, quando eu consigo mensurar, quando eu tenho dados objetivos que eu posso medir, né? Igual a temperatura corporal, a pressão atmosférica, a densidade de alguma partícula no ar, tudo isso eu posso medir, eu tenho números. Professor, tu tem quantos milhões de reais? Cara, quase R$1 milhão. Quem me dera, né? Professor, qual é a tua temperatura corporal agora? Cara, 36,5. Professor, tu tá chateado? Tu tá feliz? Cara, tô um pouco feliz. Como é que tu vai medir? Será que o meu pouco é igual ao seu? Não é. Então, isso é um dado subjetivo. Dados subjetivos, a avaliação é qualitativa. Professor, tem quantas bactérias aí nesse teu laptop aí que tu está botando na mão? Não sei, cara. Não tem como contar. É um dado subjetivo. Tá? Então, quando você consegue mensurar, contar, medir dados objetivos, a avaliação ambiental, se a avaliação é quantitativa, são dados
objetivos, eu consigo medir. Nas avaliações qualitativas, ou tem ou não tem. É um dado subjetivo. Na verdade, não é tão subjetivo assim, é estabelecido em lei. A lei na NR15 está nesse material que eu coloquei para vocês, ela especifica as condições que tem a presença de risco biológico e os trabalhos que não são considerados, né? Ou seja, você faz uma interpretação ao contrário senso. Só vai considerar que existe risco biológico naquelas situações descritas aqui na NR15, no anexo 14. Está dentro desse material que eu coloquei. Se não tiver a atividade ali daquela forma, não existe a exposição a risco biológico. Isso que é uma avaliação qualitativa, tá bom? Aí eu vou falar que no PPRA, que é a NR9, toda essa questão de riscos ambientais, tudo aquilo ali vai virar um programa. E esse programa eu vou entregar para os profissionais de saúde do SEDUS. Quem são os profissionais de saúde? O médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o técnico de enfermagem do trabalho. Aí eu vou entregar esse PPRA para fazer o PCMSO. Gente, eu sei que tem muito P, uns nomes esquisitos. Não precisa saber isso para concurso, assim, de esses nomes. Esses nomes são dados. Você tem que saber, na verdade, a dinâmica disso. É saber que primeiro vai ser feito o PPRA. Eu tenho que saber o que tem, quais são os riscos, quais foram as avaliações. Primeiro eu tenho que saber, quais são os riscos que existem aqui, para depois eu pensar em exame médico, em acompanhamento de saúde. Vocês entenderam? Tem uma coisa que é pré-requisito da outra atividade. Então, primeiro vem a NR9 e depois vem essa aqui, a 7. Tá? Então, não é tão complicado assim, não. Por isso que eu faço questão de hoje para explicar esse material que eu já passei para vocês. Então, o PCMSO, que nome é esse aqui? Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O PCMSO, ele vai tratar dos exames ocupacionais. Aquelas consultas médicas, professor, cuidado. Não é consulta médica. Quando você está com uma tosse, vai ao médico, aquilo ali chama-se consulta ambulatorial. Aqui é consulta ocupacional. Tu não está sentindo nada, tu está fortaço, está muito bem trabalhando. Aí passou um ano que tu foi admitido, tu tem que ir lá no médico do trabalho para fazer um exame chamado exame periódico. Não estou sentindo nada, mas não é exame ambulatorial, é exame ocupacional. O exame ocupacional, o trabalhador não tem que estar com sintoma nenhum. Vocês perceberam? Isso são 5 exames ocupacionais. Antes de começar a trabalhar, tem que fazer exame admissional. Tá? Depois de um ano, a pessoa faz um exame periódico. No ano seguinte, de novo. No ano seguinte, entendeu? Então, assim, isso é direto, é periódico. A gente deveria fazer isso. Eu fiz um exame de sangue, deve ter uns 3 anos. Eu não estou sendo correto. Eu estou errado. Será que eu vou ter uma atitude negativa aí, de tipo, só procurar um serviço de saúde quando apresentar algum tipo de problema de saúde? Né? Na verdade, eu tenho que ter uma conduta preventiva. Então, eu estou errado. E na empresa não tem nem essa liberdade. Isso aqui é obrigatório, tá? O auditor fiscal do trabalho, ele fiscaliza o cumprimento desses exames ocupacionais, tá bom? Aqui, ó. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, tá vendo? Então, esses exames, eu não vou esperar nenhum trabalhador ficar doente, não. Tem que fazer, tá? E quais são os exames? O PCMSO deve incluir a realização obrigatória, aqui, esses exames aqui, Exame admissional, já falei para vocês, antes da pessoa começar a trabalhar. Não existe isso do cara ficar no período de experiência, trabalhando ali. Tu vai ser efetivado agora como enfermeiro. Tu ficou de enfermeiro trainee, agora tu vai ficar efetivado. Agora tu vai fazer o exame aqui para a nossa empresa que tu vai trabalhar. Não, é antes de iniciar qualquer tipo de atividade, seja trainee, seja estagiário, sei lá. Tem que fazer antes de começar. Se bem que falei estagiário, falei errado, tá? Porque estagiário não é relação de emprego. Então, se tu não é empregado, não tem nada disso. Lembra que eu falei? Quando tu é estagiário, você obedece à lei de estágio. Tem um vínculo lá, é a tua entidade lá
de educação que responde. Não, quando você é empregado, não tem ninguém representando você. É você mesmo, é você próprio ali. Então, a empresa tem que fazer isso antes do cara começar a trabalhar. Aí tem esses 3 aqui que eu acho que vale a pena um comentário. Exame de retorno ao trabalho. Imagina a pessoa teve uma hérnia de disco grave, ficou 6 meses afastado, aí teve alta, vai voltar a trabalhar. O que vai ser feito? Antes de começar qualquer tipo de tarefa, tem que fazer o exame de retorno ao trabalho. Não pode começar a trabalhar sem antes ser avaliado pelo SESMIT, né? Pelo enfermeiro, pelo médico, tá bom? Então, esse exame de retorno ao trabalho, em resumo, ficou mais de 30 dias afastado, tem que fazer o exame de retorno ao trabalho. Professor, grávida, tem que fazer? Tem que fazer, ficou mais de 30 dias. Professor, férias, tem que fazer? Porra, férias não, sabe por quê? Férias é um direito seu, é um direito que foi adquirido após 12 meses de contrato de trabalho, tá bom? Então, aí é diferente. Agora, se tiver um problema de saúde, seja ocupacional ou não, tem que fazer o exame de retorno ao trabalho, tá? Exame demissional, eu pulei aqui, foi proposital. Exame demissional, se a pessoa ela entrou nota 9, tem que sair nota 9, tá? Então, assim, se a pessoa entrou nota 4, tem que sair nota 4. O que é? Não entendi. Tem situações que a pessoa já pode entrar, sim, com problema de saúde. Se esse problema de saúde for controlado, não for agravado pelo tipo de trabalho, essa pessoa pode trabalhar sim. Sei lá, a pessoa tem hipertensão, vai ser admitida para ser fiscal de natureza. É bem provável que o problema dela de hipertensão não vai ser... como é que é a palavra? Não vai ter um agravamento do quadro dela de patologia devido ao trabalho. Agora, a pessoa tem hipertensão, aí eu vou colocá-la para trabalhar na Bolsa de Valores de São Paulo, vai trabalhar como policial subindo favela, dirigindo na linha vermelha, na avenida, sei lá, algum tipo de trabalho estressante, algum tipo de trabalho perigoso. O quadro dela, com certeza, vai ser agravado pelo trabalho. Perceberam? Então, a pessoa que entra bem tem que sair da mesma forma. Se estiver doente, pode ser mandado embora? Não. Só vai ser mandado embora se estiver apto, tá? Gente, tem muito mais coisa para falar. Infelizmente, é muito rápido o tempo. Então, eu estou destacando aqui. Por isso que vocês têm que ler o material. Aí, tendo dúvidas, vocês vão trazer para mim aqui. E, por último, eu vou falar o exame de mudança de função. O exame de mudança de função, ele já é, assim... Professor, Fala. o exame demissional ele só é feito quando o profissional é demitido ou, vamos supor, ele está com um aviso prévio e ele faz o exame demissional. Quando que ocorre o exame demissional efetivamente? Ah, legal. Olha, é muito importante saber o seguinte. Deixa eu te falar deixa eu te responder de uma outra maneira. Quando o trabalhador faz o exame periódico, já é dia 29 de abril, né? Aí você fez o exame periódico dia 1º de abril. Hoje você pode ser mandado embora? Pode, a qualquer momento. E aí você vai ser dispensada de fazer o exame demissional. Por quê? Todos esses a gente chama de exames ocupacionais. Como você já fez um exame ocupacional há menos de 60 dias, tem uma regrinha de 60 dias e 90 dias. No caso, por exemplo, se você for da área de saúde, tem que ser, o prazo é 90 dias, porque é grau de risco 3 e 4. Como você fez o teu último exame ocupacional, no caso um periódico, há menos de 90 dias, você vai ser dispensada de fazer o exame demissional, tá? E o exame demissional, ele é feito, por exemplo, se você vai cumprir o aviso prévio, tu está trabalhando, tu vai ter que fazer no final do aviso prévio, tá? O exame demissional é quando você não vai voltar mais a trabalhar.
Você recebe a notícia, olha só, você vai ser demitida e você vai cumprir o aviso prévio, tá? Então tá. Então só depois daqueles 30 dias lá que você cumpriu o aviso prévio que você vai ser encaminhada para fazer o exame demissional. Você pode ter algum problema durante o aviso prévio, né? Então assim, não tem lógica eu fazer o exame demissional, falar que você está apta e ainda tu ficar 30 dias depois trabalhando, tá? Então não pode. Outra pergunta, gente. É engraçado, eu estava fazendo aqui, às vezes eu faço uns gestos, eu estou dando mole, que eu vejo o meu rosto aqui pequenininho do lado, vocês só estão, aí às vezes eu penso que vocês estão vendo a minha imagem pequena. Vocês estão vendo aqui as imagens ou está vendo só o arquivo aqui, o Word? Estamos Dá vendo pra os ver dois. os dois. Ah, então tá, eu pensei que vocês estavam vendo só aqui, ó. Porque às vezes eu falo, são 5 exames, são 2. Aí eu estou pensando assim, será que eles estão vendo isso? Mas tudo bem. Então, olha só. Aí eu vou explicar agora o exame mudança de função e a gente está chegando no final da nossa aula, tá? Mais uns 10 minutos no máximo. Esse exame mudança de função, cuidado com esse exame aqui, hein? Vou fazer isso aqui. Sabe por quê? Porque esse nome ele é muito ruim. O correto seria exame de mudança de risco. Vê se você me entende. Suponha que tem alguém aqui que trabalha na recepção do hospital Unimed, tá? Trabalha na recepção, trabalha à noite, está fazendo faculdade aqui. Quando você formar, você vai fazer um processo seletivo interno, né? Você se formou em enfermagem. Aí você vai trabalhar, aí você foi apta, passou. Aí o que vai acontecer contigo? Tu já é empregada daquele estabelecimento. Só que você é empregada, você trabalha como recepcionista, você não tem exposição a risco nenhum, tá? A princípio, gente. Então, deixa eu melhorar o exemplo para ficar bem assim, que não haja dúvidas. Você trabalha no setor de tesouraria, parte do dinheiro lá do hospital, tá? É uma atividade administrativa, você não tem exposição, contato com nenhum tipo de paciente, de pessoa, de cliente lá do hospital. Você não tem contato. Então, você não tem exposição a risco nenhum. Concorda comigo? Não tem exposição a risco biológico, químico, não tem. Ah, professor, mas eu ando pelo hospital. Cara, mas o fato de você andar até o seu setor não significa que você tem exposição. Eu falo que tem exposição a risco se você tem uma exposição o quê? Permanente, contínua, entendeu? O fato só de andar ali não tem exposição nenhuma. E aí, quando você acabar a faculdade, você vai fazer um processo seletivo, vai virar enfermeiro. Que legal, olha só. E aí, tu vai passar a trabalhar agora no centro cirúrgico. Aí eu te falo, você não tinha exposição a risco nenhum, e agora, como enfermeiro do centro cirúrgico, você vai ter exposição a risco biológico, vai manusear paciente. Então, aí tu tem que passar lá pelo setor de saúde do trabalhador e fazer esse exame aqui de mudança de função. Por que mudança de função? Aí que está o perigo. Entenda isso, não é a função. Mudou a função? Mudou, beleza, mudou a função, mudou. Você era recepcionista e agora a tua função é enfermeiro. Mudou a função. Mas tu não tem que fazer o exame porque mudou de função. Você tem que fazer o exame porque mudou, na verdade, a exposição do risco. Por isso que esse nome é muito ruim. É a exposição do risco. Então, não tinha risco nenhum, agora vai ter a exposição a risco biológico. Agora tem que fazer o exame. É por causa disso. E aí eu vou dar o segundo exemplo que eu acho que vai tirar bastante a dúvida. Você está há 2 anos no setor, né, no centro cirúrgico que eu falei, tu já é enfermeiro, já se consolidou na função, e agora você vai ter um processo lá seletivo para chefia da unidade coronariana lá do hospital que você trabalha. Você vai participar do processo. E aí tu passa e muda a função. Tu era enfermeiro assistente do centro cirúrgico e passa a trabalhar como chefe, como coordenador, né, da unidade coronariana lá do hospital. Te pergunto, mudou a tua função? Aí que tá, essa pergunta é muito capciosa, mudou a função. Na verdade, tu continua sendo enfermeiro. Na formalidade, mudou porque tu era enfermeiro
do centro cirúrgico e agora é enfermeiro-chefe, é o diretor lá do CTI, lá da UCO, né? Da coronária e tal, mas você não teve mudança de risco. Tu continua exposto a risco biológico. Percebeu? Então, tu vai fazer esse exame aqui? Não vai fazer, porque tu tinha exposição a risco biológico, mudou para um outro setor que continua tendo exposição ao mesmo risco biológico. Agora, se você... Agora, eu vou dar o terceiro exemplo, porque esse negócio faz confusão. Você era enfermeiro da UCO, ficou lá 2 anos, unidade coronariana, arrebentou, foi muito bem, mas aí tu estava cansada ali daquela coisa toda, você fez uma pós em gestão e virou, agora quer trabalhar na auditoria e consegue essa transferência. Agora tu é enfermeira auditora, trabalha lá junto à direção. Pergunto, tem que fazer o exame de mudança de função? Tem ou não? Tem. Tem que fazer. Por quê? Agora você não vai ter mais exposição a risco biológico. Ou seja, mudou o risco. Tinha risco, agora não tem risco nenhum. Mas continua, né, como enfermeiro. Tá vendo como é que esse nome é perigoso? A gente, quando fala de mudança de função, é meio complicado. Aí tu tá lá na auditoria, quer fazer outra faculdade, faz medicina, e aí tu vira médico, e aí faz a pós também, vira médico auditor. Continua trabalhando lá. Faz exame? Não faz exame, porque se você vai trabalhar na auditoria como médico, não tem exposição a risco. O que manda é a exposição ao risco. Tá bom, gente? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Não. Tá. E a última parte da aula de hoje, para você ver, realmente, eu passei muita coisa, mas não tem jeito, né? Quero que vocês leiam o material todo. É importante ler o material todo. Isso aqui é muito importante, muito importante. Ó. A avaliação clínica e os exames complementares. Todo exame ocupacional tem a avaliação clínica, tá? Agora, seja admissional, periódico, todos. O que é a avaliação clínica? Vai ser o exame médico, né? A ausculta, a palpação, a anamnese, a entrevista. Agora, se você tem algum tipo de risco, exemplo, ó, tu trabalha no setor que tu está exposto a risco físico, ruído. Aí, para você especificamente, eu vou precisar que você faça um exame complementar. No caso, seria a audiometria. Então, dependendo do risco que a pessoa está exposta, vai ser pedido um exame complementar. Então, olha só que interessante. Ainda no hospital. Quando você trabalhava lá na tesouraria, tu só fazia avaliação clínica. Quando ia fazer lá o teu exame periódico, tu só fazia avaliação clínica. Agora tu está trabalhando com risco biológico, agora tu faz o exame complementar, tá? Por exemplo, pode te pedir um anti-HBS para ver a taxa de anticorpos aí para hepatite B. Por que eu vou fazer isso? Porque agora você está exposto a risco biológico e sangue, alto índice aí de contaminação por hepatite B, hepatite C, que pode ser também, entendeu? Mas hepatite B é mais perigosa. Então, até para eu saber se você está vacinado ou não, para te encaminhar para a vacina. Então, para você, eu vou pedir esse exame complementar, o anti-HBS. Ué, professor, e aquela pessoa que trabalha lá na recepção, na tesouraria, não tem contato com o paciente, eu não vou precisar pedir um exame complementar. Agora, e o cara do hospital que trabalha lá na manutenção, que mexe com produto químico, vai em um monte de setores, olha, esse aí, de repente, vou ter que pedir uma audiometria, um raio-x de pulmão. Vocês estão vendo? Então, dependendo do risco exposto, vai ser preciso um exame complementar. Geralmente, quem trabalha com poeira, corta mármore, sílica, faz exame complementar o quê? Raio-x de tórax e faz espirometria, função pulmonar, justamente para ver se o cara está engolindo poeira e se está tendo o quê? Um prejuízo do seu sistema respiratório. Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta aí? Perguntas?
Alguma pergunta? Acho que não, né? Bom, se ninguém falou nada, eu sei Bem, que por enquanto não. tem Não, tem professor. tem um atraso, né? Então tá. Então, eu vou encerrar a nossa aula, tá? Vou encerrar a nossa aula e vou agradecer demais aí a presença de vocês. Está sendo muito bom. Gostei muito da turma de vocês. Uma turma grande, uma turma muito boa. Uma pena que não está sendo. Cadê a música, professor? A música! Pô, fala Professor, sério, estamos né? esperando a música. Não, eu vou ter que dar pausa aqui. É ruim de eu botar isso aqui. Isso aqui eu tenho que jogar lá no YouTube da faculdade, pô. A gente vê. Pô, ia ser da hora você cantando com os alunos no YouTube da faculdade, entrosação. Não, a gente vê uma ocasião para isso. O professor Abílio me mata, cara. Vamos fazer o seguinte aqui. Acho que a Miriam não ia falar muita besteira, não, mas eu vou fazer o encerramento aqui, tá? Eu vou parar a gravação e vou dar os recados finais, tá bom? Gente, muito obrigado. Novamente, havendo dúvidas, coloca lá no chat, lá no fórum de dúvidas, desculpa, do Moodle. Eu estou à disposição, a Patrícia tem o meu WhatsApp, pode mandar mensagem para mim. Se alguém quer mandar alguma coisa mais particular, alguma dúvida, pô, professor, essa pergunta aqui, eu tô com vergonha, vão me achar. Pode pedir para a Patrícia o meu número, aí você pode me perguntar direto, tá com dificuldade o negócio do arquivo, não tem problema, tá? Mas o nosso canal oficial, primário, eu prezo que seja lá pelo Moodle. Se for alguma coisa mais complicada, pode fazer o contato direto, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação e vou dar os outros recados. Stop.